Olá, eu sou Dora Kramer e estou aqui com os meus amigos, sem Marcelo Madureira. Hoje, Marcelo continua em férias. Estamos com Manuel Tedim, Márcio Forte e Pedro Paulo Magalhães. E hoje a gente vai discutir se o tigre é de papel. O tigre, Flávio Bolsonaro. Que papel? Sei lá, será que esse papel se desmancha? As pesquisas estão mostrando, duas pesquisas já, mostrando que ele vem perdendo espaço. E vem perdendo espaço desde que foi pedir dinheiro para Daniel Vorcaro. Nada adiantou depois disso, as tentativas que ele fez para mudar de assunto, se encontrou com Trump, tudo piorou, enfim. E agora a gente está nessa situação sem saber se isso marca uma tendência de queda ou se há espaço para recuperação. Vamos falar também um pouquinho de Copa do Mundo. Tá claro, tá começando. Hoje é o dia que começa a abertura da Copa. Estamos gravando quinta-feira, dia 11. Então a gente vai começar o nosso papinho com esta mesa e você que fica aí porque o programa vai começar. E antes de começar, vamos pedir aquele like, compartilhamento, inscrição, que mais, gente? Moral, eu traduzo como dar moral pra gente. E vocês sabem como é, que significa dar moral na internet, né? Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre o Flávio Bolsonaro. O que me encanta, sobretudo aqui no nosso encontro, é que isso aqui é uma conversa. Isso. A gente não quer fazer análise, não quer fazer entrevista Mas com a ninguém. gente analisa. Mas não quer. Conversa. Então vai lá. Vamos lá. Naturalmente o acontece. tigre é de papel, na sua opinião? Coisa, não é bem isso. Nunca foi tigre. Tigre é o pai dele. Tá? Bom, então vamos lá. O tigrão. Você vê como é que são as coisas, né, Dora? O Daniel Vorcaro é o maior criminoso que eu já tomei conhecimento no meu tempo de vida. É um criminoso contumaz na questão financeira, começou com irregularidade no banco, mas depois a gente viu que o sicário, Pois tá certo? Tinha gente que mandava matar, envolvendo a família, o pai, o primo, a igreja e tal, os abusos. Então o Vorcaro é o paradigma do criminoso, é um criminosaço, assim, completo. Então não fazia mal nenhum pedir o patrocínio do Vorcaro para o filme, porque o Vorcaro tinha um braço assim de agradar autoridades, políticos promissores e tal e coisa. Tá bem. O que foi grave foi ter mentido. O Flávio, quando questionado pelo jornalista, vem cá, vocês pediram dinheiro para o filme? Você tá louco? Onde é que você foi inventar isso? Que coisa horrorosa. Então daí destampou esse despreparo para uma candidatura a presidente da República. Você pode ter ideias diferentes, você pode até ser mais ou menos leniente com a corrupção. O que você não pode é mentir. Mas não foi o Mentir único ostensivamente. episódio. Não, foi aí o único continua. episódio. Continua. Então tem uma porção de outros aspectos envolvidos. Primeiro, o comportamento dele como senador, que é um senador, enfim, não está no prime do Senado. Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública, alardeando que a segurança pública é a coisa mais importante, tal, que eles ficam falando. Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, que se reuniu ano passado 6 vezes e ele compareceu apenas a uma reunião. Ele, Flávio. A outra é que ele é do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é um estado peculiar, é maravilhoso, não tem governador. Não tem governador. Não, é do Rio de Janeiro, do grupo desse pessoal da Assembleia Legislativa, do Cláudio Castro. Isso desgasta, você acha? Desgasta, porque tem o lado criminal disso, o Adriano da Nóbrega, famoso, o outro que ele deu medalha, a quem deu medalha. Então tá. O terceiro é essa coisa assim, excludente, tá certo? O mau comportamento em relação aos outros candidatos, as outras forças políticas, até de oposição ao governo Lula. E tem também o fato dele não ter, você tinha dito um pouco antes da nossa reunião, o fato dele não ter nenhum tipo de experiência administrativa, não ser uma loja de chocolates. Pois é, porque o antecessor dele na pretensão da direita, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, antes de ser governador, ele foi um acerto,
Foi ministro do DNOC, um cara, enfim, trabalhou no serviço público. Então tinha assim, você podia mostrar, fez isso, fez aquilo, Um engenheiro competente. entendeu? Que trabalha. Então esse tigre é meio assim. O então deputado estadual Flávio Bolsonaro ficou conhecido porque era o rei das rachadinhas. Então isso não credencia ninguém, é uma coisa triste. Eu fico assim, na dúvida se não haveria uma outra hipótese. Mas aí vem a história da política, né? Quer dizer, o Jair Bolsonaro tem que ter alguém do sangue dele candidato a presidente. Nomeou o Eduardo, o Flávio, até porque o Eduardo é um louco. É um louco. mora nos Estados Unidos, e porque o Carlos Bolsonaro seria um desastre pior do que o Flávio. E pra o quem não Jair conhece. Renan? Poxa O Jair Renan não vida. nasce, não tem nem tem idade. Tem nem idade. Nem idade. Mas enfim, é isso. Não tem idade. Olha um só, menino. ô Márcio, eu quero te interromper porque eu esqueci um dado importante para a gente situar o Flávio na pesquisa. Eu só falei em abstrato que ele tá ruim. Não, tem dois dados muito importantes na pesquisa. Essa última quest, ele no primeiro turno, ele ficou 10 pontos distante do Lula. E a situação até o mês passado era de empate. E o outro dado é que no grupo dos independentes, consta que vão decidir a eleição, né? Essa eleição apertada, É isso. o Flávio perdeu 7 pontos e o Lula ganhou 8. Então isso deixa a candidatura, por isso que a gente fala em tigre de papel, tá, gente? Não estamos inventando, estamos baseados em fatos reais. Mas e o Caiado não ganha com isso? A direita não ganha nada Na com pesquisa isso. não Na ganhou. pesquisa Agora não ganhou deu nada. Boa. né? Até agora E o não. Renan, que deu uma subida e tal. Subiu um ponto, Manuel, mas ele ficou com 3, né? É, pouquinho, então né? ele É. entrou no jogo do segundo escalão, todo mundo ali empatado com 3. Eu quero jogar esse assunto. Por que isso não rendeu para os outros candidatos? Por causa da polarização, porque a concorrência entre os que estão né, se prontificando a serem candidatos, o que está valendo, o que está polarizado é em cima do Lula e do Flávio. Por que os Essa é a questão. independentes? Por que os independentes não vão para... Independente. Não, Esse grupo que a esse gente grupo acabou de de falar. independentes, os 6% que estão aí, que não são nem Lula nem Bolsonaro, por que eles não migram? Porque é uma pergunta mesmo, por que eles não migram para essa turminha? Porque eles estão, acho que eles migram em função da possibilidade de ganho efetivo. Quer dizer, você migrar para um Caiado nesse momento é você... É jogar fora Você o está jogando voto. fora o voto, porque ele não tem nenhum sinal de crescimento, vai virar o quê? E eu acho que a coisa do centro ser fiel da balança está mais que essa pesquisa aí reforça extremamente essa questão, porque o Flávio perde 7 e o Lula ganha 8. Quer dizer, na realidade é É aí que transferência. tá. É transferência, é o pêndulo. De um para outro. De um para outro que está fazendo essa coisa acontecer. Agora, o que me espanta é a gente... Por que houve essa queda? Por que o tigre é de papel, de certa forma? Quer dizer, se o Flávio Bolsonaro pediu o dinheiro para o filme, assim como a Viviane Barci fez um contrato de 140 milhões, assim como outros fizeram contratos, todos eles sabiam que estavam fazendo contratos para servir a algum senhor. Isso não era de graça. Quando a ingenuidade do Flávio Bolsonaro de eu vou pedir dinheiro para o Vorcar, que está comprando todo mundo, né, que está dando dinheiro para todo mundo, e não vou ficar com dívida nenhuma de gratidão, não vai ter nenhuma compensação. Eu acho que o que está pegando nessa questão do Vorcaro, do filme do Dark Horse, do Azarão, do nome que queira dar para isso, é exatamente isso. Estava sendo comprado por antecipação. Porque já estava na mesa essa questão. O Bolsonaro já era um polo da eleição, com certeza. Quem é que ele ia indicar? E o eleitorado compreende assim, né? Por isso que dá. Exatamente, a leitura é essa. Que todos os outros estão sendo acusados que o Vorcaro andou comprando, né? Comprando influência. Por que ele estava fazendo? Aqui ele estava fazendo uma doação de benemerência, que ele não vai cobrar nada, que não tem... Não faz E sentido. por causa disso é que ele mentiu. Porque ele sabia que estava no Como erro. disse, é mentira, não aconteceu. Porque ele sabe que Ele não sabia- estava, sabia o que tinha sabia feito no que era- verão anterior. Que ia ser ruim, Combinado, ia ser claro. ruim. Né? Então não podia admitir que isso tivesse acontecido. Ele não tinha uma narrativa pronta
para poder responder a isso. Quer dizer, isso é o extremo do despreparo na medida de que o fato que estava acontecendo e que os fatos que vêm acontecendo estavam mostrando a importância que isso poderia ter, né, negativa. Agora, né, o erro pra de ele. cálculo é impressionante, né? Porque aí vem também, como tentativa de mudar o assunto, vem o encontro com Trump. E o encontro com Trump... Não deu em nada. O Trump, aliás, deu uma rasteira no Flávio, que no dia seguinte, ou 2 dias depois que ele voltou, ele anunciou o tarifaço e depois o outro irmão acabou apoiando o abrigo, ou de alguma maneira mostrando uma alternativa que agradaria o Trump em substituir o Pix por aquele sistema privado americano. E a questão da designação para o terrorismo, que essa mesma Não pesquisa adiantou nada, não né? adiantou. Ela aponta que 60% concordam, acham que é bom, que vai resolver e tal. No entanto, isso não teve reflexo positivo para o Flávio, que incorporou essa como pedido dele. Mas né? a própria pesquisa explica um pouco isso, né? Porque é 60% se fosse declarado terrorista pelo Brasil. Né? Se o governo brasileiro tivesse uma medida de determinar que o terrorista, que é terrorista, essas facções são terroristas. Ou seja, Agora, a ligação com Trump... Feito pelos Estados Unidos, aí já não tem essa maioria. Já empata. Não é 67%, é 47. Por quê? Porque aí entra a questão da soberania. Né? Então, ele, na realidade, ele não deu um tiro dentro, ele deu um tiro fora com essa questão da soberania. A soberania está pegando mais, como já tinha pego antes, quando o Lula reagiu à soberania. Por isso é que eu chamei foi de o erro início de da reação cálculo. dele em relação ao que ele estava para baixo. Né? Eles são ruins de política. Eles são meio burros, né? Ou Cá não. entre nós. Eu não sei se são burros ou meio de porque são pessoas de sucesso, o partido é de sucesso e tal. A coisa da política, no mundo todo, tendeu a essa polarização recentemente. Né? O resultado maior é o próprio Trump. Mas a pergunta é se eles não são vencedores por uma estratégia que eles montaram. Não, é eles são pela vencedores porque é uma circunstância que eles estavam na ponta que tem um inconsciente coletivo está direcionado a isso. Não foi o mérito de uma estratégia do PL e do Bolsonaro, isso foi uma ocasião. Márcio, É curioso o ano esse passado, curioso, no tarifaço original, né, o tarifaço que deu origem à série, eles calcularam também mal, porque o Eduardo achou que, fazendo esse movimento... Com isso, esculhambava o governo do Lula. Exatamente, ele ia se dar bem. É por isso que eu chamei de erro de cálculo, não sabe fazer total. política. Não é um erro de cálculo, né? Você percebe, é um erro atrás do outro. São erros Porque não de tem estratégia, não tem como você estratégia, diz. Não tem estratégia. Eles vivem de fatos da adversidade, não conseguem administrar, não administraram a crise. Você mesmo descreveu aí o início, ao ter aquela reação inicial, depois mentir. E depois o seguinte, confiar no Trump é um risco desmedido, né? Qualquer assunto. Bom, por definição, o Qualquer cara muda assunto. de ideia. Fica um negócio. O Flávio esteve com o Trump. Isso é um fato positivo. Em Tirou o tese. retrato. Não, um fato Não, positivo. não, pro eleitor dele. Candidato, Pro poxa, eleitor tá. dele. Tá eleitor adora. dele. Tá de Dele. Trump, dele. tal, aquela coisa toda. Tá bem. Aí, em seguida, vem o terrorismo que parecia uma coisa. E Boa pra ele. boa para ele porque tratava da segurança pública interna no Brasil e tal. Ok. 3 dias depois vira o tarifaço. Aí ficou aquele, epa, peraí, eu não pedi isso, eu disse a ele para não fazer, ele fez. O Flávio escreveu uma carta em inglês e tal. Por favor, Trump, não faça isso, mandou para o Marco Rubio, porque aí apareceu o negócio do Pix, do 301, que não é com o Marco Rubio, é com outro responsável lá nos Estados Unidos. Agora, veja então, a é um troço que atrapalhou tudo. Mas veja a contradição. Os aliados dele no Rio de Janeiro, tem uma parte dos aliados dele no Rio de Janeiro que dizem que são associados a um desses grupos supostamente terroristas, né? Quer dizer, aquele Claro, o Adriano TH, o Adriano morreu, né? Já foi eliminado. Mas tem aquele TH Joias e o Bacelar estão sendo acusados de pertencer ao Comando Vermelho. Não sei se uma linha auxiliar. Funcionários do Comando Uma linha Vermelho. auxiliar do Comando Vermelho, não sei se é verdade, mas está
eles estão sendo acusados por isso. Quer dizer, é uma contradição, inclusive interna, né? Eles perderam a bandeira da corrupção, estão perdendo a bandeira da segurança, que também o Lula também não ganhou. Ficou todo mundo ali Não. né, no Não, 0 a 0. O Lula não vai ganhar a bandeira da segurança nunca, porque o comportamento petista, em geral, É contra. é contra o que não é pensa a enfático população. em relação a isso. Até parecia útil que fosse classificado como terrorista, porque se fosse pelo Brasil, porque autorizaria o uso de forças armadas na Amazônia, Isso. umas coisas assim que são impactantes, né? Mas nem aí foi. Então o Lula perdeu a questão da segurança. Para reforçar isso, inventaram o terrorismo. É discutível. A expressão terrorismo é de extremo risco. Imagina. Em se tratando de Estados Unidos, que... Como o Pedrinho estava falando ainda agora, quer dizer, é uma confusão danada, porque o telhado de vidro do Flávio em relação a essa questão da segurança é total. Total. Ele está habilitado por o quê? Né? Habilitado pelo chefe da rachadinha dele, que era um cara ligado às milícias. Né? Ali, Queiroz. Fora o Rony Lessa. Rony Lessa. Tem opção de O ligações Adriano com Queiroz eles. foi condecorado na cadeia. Na cadeia por ele. Por ele, que Flávio. foi à cadeia condecorá-lo, homem-chefe do escritório do crime, que vai ser morto depois na no embate Bahia. com a polícia Nessa na época Bahia. isso era ser antissistema. Na época isso era ser antissistema. Agora não é Agora mais. não é mais. Não é mais, que essa questão foi se acirrando. Então esse telhado de vidro em relação à segurança é muito enorme. sério, é muito sério. Agora, como é que vai ser? Como é que o Lula vai conseguir, como é que o PT vai conseguir se contrapor a isso? Essa que é a questão. Eu acho que nem tenta, porque na questão da segurança eu concordo muito com o Márcio, eles não têm muito margem para manejar. Vai navegando no erro do outro. E o Márcio tem razão quando ele fala, não é que eles são contra, eles não dão ênfase ao assunto e não tem uma política definida. Então nós que estamos aqui conversando, o que vai acontecer? Nós temos uma Copa do Mundo começando agora que vai desviar metade da atenção para o assunto Copa do Mundo. Não vai. Né? É questionável isso, mas enfim. Não, mas não é. O investimento em comunicação que está sendo feito e as coisas paralelas, de negar visto ao juiz, melhor juiz da África, não sei o quê, mandar voltar para casa, aquelas coisas de americano, tomam um pouco a opinião pública. Enquanto isso, os outros candidatos não estão dormindo. Estão trabalhando, fazendo seus projetos, isso e aquilo. Na certeza de que, como vimos no livro Brasil no Espelho, né, a sociedade brasileira é conservadora. Foi tempo em que ela era petista, que ela era sindicalista. A gente vê isso agora na escala 6.1. Você vê o que está acontecendo? Coisa engraçada, né? Como é que... Depois a gente analisa a escala 6.1, que é um tema da pauta do Congresso, mas não teve aquela facilidade de trânsito nem por quem propôs, que foi o PT, nem por quem está reagindo, que é o projeto do Rogério Marinho, que acabou de ser derrubado antes de começar a transitar, não é? Então, da negociação pessoal. Né? Inventar lá um negócio de 7x7, né? É a negociação pessoal, você negocia. Então tá. Então, enquanto tudo isso acontece, as campanhas estão andando por debaixo. É claro que os outros candidatos estão na faixinha ali, porque, como bem disse o Pedro Paulo, ninguém quer declarar a intenção de voto em quem não conhece, ou não está aí nas manchetes, não está nada. Mas isso pode reverter rapidamente. Por quê? Porque o conservadorismo também não está gostando dessa polarização com Flávio Bolsonaro. O conservador normal, né? Não há uma identificação clara das famílias modestas, evangélicas, conservadoras, contra o aborto e, enfim, contra o crime. Flávio. Com Flávio. Que por isso é que a pergunta se o tigre é de papel, porque ele também não satisfaz essa parcela, né, do eleitorado. Daí, essas pesquisas são engraçadas porque elas começam a dizer o seguinte: em quem você vai votar no primeiro turno? Você diz assim, ou no Flávio ou no Coisa. No segundo turno, em quem você vota? Se for assim, a pesquisa tira o nome Flávio Bolsonaro e coloca Ronaldo Caiado ou Romeu Zema. Aí descobre-se que qualquer um deles pode ganhar do Lula no segundo turno. É verdade. Só falta ir para o segundo turno. Para ir para o segundo turno, tem que tirar o Flávio do segundo turno, supondo que o presidente da República vá ao segundo turno, que é uma coisa
Nós podemos aqui quase que jurar. Quase está dado, né? Pelos números, aparentemente número, está dado. Né? Mas, enfim, se algum dos outros do segundo turno pode ganhar do Lula, é muito possível que a grande corrente contra Lula abandone o Flávio Bolsonaro. Você está Vai falando pra algum dos outros candidatos. Mas eu queria que você falasse uma coisa que você disse também na nossa reunião de pauta, que é um outro fator que agora certamente vai atuar contra o Flávio Bolsonaro, que é a ligação com o Trump numa Copa em que o comportamento do governo dos Estados Unidos está espantando, para começar, e daqui a pouco vai começar a provocar uma rejeição. E já começou, como é que é né? isso? Porque, Quer dizer, até a Copa vai prejudicá-lo, você acha? Ah, com certeza. Com certeza. Primeiro porque a Copa sempre ajuda, embora muito levemente, tá certo, o governo de plantão. Só para recordar aqui, a cada 4 anos tem Copa, exatamente no mesmo ano que tem eleição. Então isso não é uma novidade. Não é? Sempre as eleições, as pré-campanhas eleitorais são interrompidas pela Copa do Mundo. Né? Mas nesse caso agora, existe um fator extra esportivo, que é o principal país anfitrião, tem um comportamento errático, odioso, de uma certa forma, com relação ao esporte, e com uma outra característica engraçada, na minha leitura, é o presidente da FIFA. Quer dizer, está desmoralizando o esporte. Ele deu uma medalha da paz, da paz para o Trump. Na hora que ele começa a guerra no Irã, aquela coisa toda. E os preços dos ingressos? Os preços dos ingressos. Eles estão fazendo um preço dinâmico. Então, quando começa a ter mais... Tem preço de $10 mil uma partida, $20 mil. A final em New Jersey, não sei o quê, está passando para $14 mil agora, um assento na arquibancada. Incrível. No Flávio. E isso prejudica o Flávio. Sem dúvida, sem dúvida. Que é o líder dele, né? Eu não sei se... Que é amigo do Trump. É o líder dele. Eu acho que é pela ligação com os Estados Unidos e tal. Acho que tem alguma marola aí. Mas achar que o norte do posicionamento do brasileiro vai se dar pelo... Não, é uma marginal. É marginal. Como ele falou isso, é marginal. E aí tem marginal de marginal em marginal, vai somando. Por exemplo, vai agora a reunião do G7 na Europa. Presidente de Estado e tal, aquela coisa. O Brasil não é membro do G7, mas é convidado, porque é uma economia importante e tal. Lá vai o Lula, com o único objetivo de tirar um retratinho com o Trump. Assim, pode ser 3x4. Tá entendendo? Retratinho com o Trump. E se depois cancelam o tarifaço, ou deixam de ameaçar o PIX, o ganho é do Lula. Direto. Ele vai usar isso, não é que a gente saiba. Isso vai ser alardeado pelo sistema de comunicação. Eu acho que é mais do que a foto com o Trump, porque o Lula, primeiro, ele não acho que seja um gênio nisso, mas ele adora política internacional, ele gosta de conviver com esses caras, e é uma oportunidade dele conversar com as 7 maiores economias do mundo no mesmo momento. Eu acho que para o Brasil ser convidado é muito bom. Eu não sei se a foto com o Trump é que faz essa diferença, mas o olhar, mostrar o Lula como um presidente que se movimenta bem nos níveis, nos campos da diplomacia. É uma fotografia positiva de qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu acho que é mais o G7 do que o Trump. O Trump não está meio tóxico. O Trump parece, para o Brasil, ele tem feito tantos movimentos anti-Brasil, que será que ele não começa a ficar tóxico? Sabe o que é? O Guga Chakra fez um artigo excelente sobre isso, né? Quer dizer, a importância de Brasil para a comunidade de Washington, Trump e todo mundo, é mais ou menos igual a zero. Mas apareceu o ministro de Relações Exteriores deles lá, o tal Marco Rubio, que por ser filho de cubanos, é conhecido como entendido em América Latina. E o Marco Rubio não vai muito com a cara do Lula. Pronto. Isso você está sendo assim generoso. Então, chega uma reunião lá, imagina uma reunião de ministério nos Estados Unidos, na Casa Branca, no Salão Oval. O que você acha da segurança no Irã? O que você acha das relações com Netanyahu? O que você acha de terras raras da China? Isso e aquilo. Ô, Marco Rubio, negócio de Brasil. Só ele é que tem alguma coisa para dizer. E aí pronto, o que ele pensa ou fala passa a ser a voz do governo americano. E é complicado isso, porque fica uma pessoa só. Né?
O embaixador que referência. mandaram para cá... Meu Deus do céu, né? passaram 1 ano e 5 meses sem enviar embaixador para o Brasil. Os Estados Unidos ficou sem embaixador. Agora mandaram um embaixador que nunca botou o pé numa embaixada, não sei nem se tem E passaporte. sem aquela consulta tradicional informal, não é nem a Nada. Grimã. Né? Antes disso, Você isso não sabe, houve. nada, O zero. Manuel, negócio de diplomacia, quem entende aqui é o Não sei Manuel. por quê, porque é o filho de diplomata, é isso? Não, filho de diplomata é muito mais do que não ser filho de diplomata. Lógico. Bom, eu tenho vários amigos diplomatas. Não, mas, então, pô, você isso sabe quer que dizer nada. mais de 60% dos congressistas americanos não têm passaporte? E aí, mas isso combina com os Estados Deputados Unidos. e né? senadores. Não tem passaporte, nunca foi ao México, pô. É que é uma coisa Mas espantosa. os Estados Unidos é um país muito autocentrado, assim, Então, fora Daí, as a costas. importância Brasil nisso é próxima de zero. Zero. Só não é zero, porque zero mesmo é a África inteira. Mas, Mas para nós tem importância. pois é Os isso que eu estou Estados querendo Unidos- dizer. Ah. Isso que eu estou querendo. É um grande parceiro comercial, tem toda uma cultura. O soft power americano domina a soft cultura brasileira, que todo mundo usa calça jeans. Ninguém aqui usa sari, as mulheres não usam trajes indianos, certo? Os homens não se vestem como chineses com aquelas... Não, aqui é americanoide, faroeste. Ocidental, um país ocidental. E faroeste, foi dominado pelo cinema americano, todo mundo sim. sabe o nome das artistas, a Marilyn Monroe, e etc. Tudo isso existe. Então, nesse momento, tudo que acontece nos Estados Unidos ganha uma relevância especial. E essa relevância especial entrou no fulcro da campanha eleitoral brasileira pela presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, pela presença do Paulo Figueiredo fazendo coisas esquisitas nos Estados Unidos, é outro, né? pelo Quem é esse utilitarismo que o Flávio resolveu fazer, procurando diretamente o Trump, etc., o que é um risco desmedido. Concordo. Daí o tigre pode ser de papel ou não, mas é com certeza um risco. Você está aliado ao Trump nesse momento. Com esses complementos, Copa do Mundo, isso, aquilo e tal, Não, não pois sei. é. Então, quando acabar a Copa do Mundo, dia 19 de julho, aí é que vai começar a campanha eleitoral. Os horários de televisão, os isso, aquilo, disso que diz. Os outros candidatos estão se preparando, procurando seus aliados, procurando seus prefeitos, procurando seus apoios no empresariado, seus apoios na opinião pública, se posicionando junto ao jornalismo formal, trabalhando a questão de redes, que é uma novidade para todo mundo, ainda é uma novidade. Inacreditavelmente ainda é. Ainda é uma novidade. E aqui do Rio de Janeiro surgiu esse menino André, né? Marinho. Que é imagina, imitador. o filho do Paulo. Olha Uma coisa- só, mas aí na Copa do Mundo, claro que aí dá um respiro, dá o tempo das pessoas, como você está se dizendo, se reposicionarem, se arrumarem. E aí, de repente, é que a gente vai ver se a nossa pergunta, será que o tigre é de papel? Mas para a resposta do tigre ser de papel, teria que ver. Política não tem vácuo. Então, se o tigre é de papel, alguma coisa tem que ocupar Ocupar o lugar. Ocupar esse lugar. O que acontece é que a Copa também amortece um momento, a possibilidade desses pretendentes, né, de criarem fatos e projetarem, que precisam muito. Né? Um Caiado para crescer, um Zema para crescer, um Renan Santos para crescer, precisa de ter alguma coisa que aconteça, que eles falem, que eles possam falar, não sei o que e tal, que vá para frente. Eu vi, passou uma propaganda do Caiado, né, do PSD, na realidade, em que era Caiado, só Caiado. E falando da competência administrativa, da história política dele. Impacta. Quando apareceu, impacta. Mas isso não é suficiente e não tem frequência para poder mudar essa opinião. É esporádico, é um anúncio de partido. Então, não tem essa mesma coisa. Então, como é que esses pretendentes podem, eventualmente, nessa situação de diluição, né, porque a comunicação vai ficar focada na Copa, conseguirem se posicionar nesse momento, para quando voltar para a campanha eleitoral, eles estarem num outro posicionamento. É difícil. Eu tenho a impressão aqui, para encerrar, né, para concluir, que quando voltar, eu acho que continua a mesma situação. O que acontecerá daí para diante é que pode definir, né? Tem ainda, hoje, a continuar assim, define a favor do Lula, certo? A continuar assim. Mas como as coisas, né, eu acho que há um mês a gente não estaria aqui tratando da possibilidade do Flávio Bolsonaro
derreter. Não era o né? Magalhães Pinto que falou que política... Nuvens. Que, Atribui ao Magalhães Pinto, depois atribui a mais Ao não sei Alckmin. quem. Ao Alckmin. Não, ao Geraldo. Alckmin, é, não, outro. Alckmin, Zé Maria Zé Alckmin. Maria, né? Bom, então a gente vai ficando por aqui nesse nosso episódio que acabamos de gravar e que você mais tarde já vai... Mais tarde não, Daqui a gente. pouco, agora. Não, agora. Quando eu estiver falando com vocês, vocês estão começando a assistir. Que coisa maluca. Olha, Marcelo Madureira continua em férias, está na Holanda, se eu não me engano. É. Semana que vem Marcelo está aqui? Não. Ainda não. Não. Eu também não. Sabe? Então nós vamos Entrarei cancelar em tudo. férias. Que Ah, viagem longa do Marcelo, pô. Marcelo está se Ele divertindo. está se divertindo muito, De hein? Moscou a Holanda. Olha só, a gente vai ficando por aqui até a próxima quinta-feira. Tchau.